caímos ao longo do caminho, logo pensamos em desistir. Não há novidade quando se está aprendendo, que de vez em quando a gente vai errar. Só não podemos é calar a voz, só não podemos nos sentirmos sós. Quantas vezes dizemos nunca mais faço isso, e minutos depois nos tornamos o algoz. Por isso não cobremos aos outros do caminho uma perfeição que não está em nós. Só nós esqueçamos, não podemos mais. Se hoje está difícil, mudaremos amanhã. Parece até que às vezes é quase impossível a gente transformar o que ainda dói. Por isso é graça, mentira e desatino. Se é alguém capaz, esse alguém somos nós. Por isso comecemos a soltar a voz, e aí transformaremos a cada um de nós. Só não podemos é calar a voz, só não podemos nos sentirmos sós. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Como a Marília escreveu aqui, Espiritismo é alegria. Espiritismo dá a gente o sinal verde para a transformação. E é por isso que a gente hoje começa com um novo livro, né? Chico Xavier. A gente está iniciando hoje com o sinal verde. Quem vai fazer a leitura e o comentário da primeira lição para a gente, que se chama Ao Levantar-se, vai ser a Leila. Depois dos comentários, a leitura dos comentários, a gente essa inicial, e em seguida o Carlos vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele vai dar continuidade ao item que a Inês ontem leu, né? A parentela corporal e a parentela espiritual, e ele vai ler o item 8, terceiro e quarto parágrafo. Então, eu vou passando então a palavra para a Leila, para que ela possa fazer a leitura e o comentário. Leiloca, bem-vinda, minha amiga. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos dar início aqui ao estudo de hoje. É o número 1, é do livro Sinal Verde. Ao levantar-se. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma.
Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, eu tenho o hábito de acordar, antes de levantar, eu primeiro vou me apalpando, vou vendo se estou sentindo dor, para ver se eu não estiver sentindo dor, desencarnei, aí fico já, né, preocupada. Mas se eu estiver encarnada, né, estou encarnada, então eu agradeço por estar encarnada, por mais a oportunidade, peço a Deus, aos bons espíritos, ao anjo guardião, para me ajudar na minha evolução espiritual. Aí daí eu começo as minhas orações, né? Vou pedindo, peço para todo mundo, para o vizinho, filho, para os desencarnados, e vou começando, né, o dia. E eu acho que porque geralmente muita gente não tem hábito mesmo de orar, já acorda já atrasado, né, correndo na correria para o trabalho, nos afazeres, esquece mesmo até de agradecer a noite e o dia que está chegando. E é bom também a gente levantar com calma, porque tudo que você faz apressado não dá certo. Se você acorda correndo, desesperado, pode cair da cama, ainda mais idoso, né? Tem que ter muita paciência. Então, e também, para acordar alguém, quando eu era criança não, assim, já quase adolescente, eu tenho um irmão que ele tinha mania de entrar no quarto e começar a gritar: acorda, tá na hora! Sabe, aquelas gritadas, mas era gritaria mesmo. Aí minha mãe sempre brigava, aquela coisa de mãe, né? E realmente faz mal, menina, você acorda assim com aquele, né, assustada, e é muito ruim. Então, ao acordar as pessoas, a gente deve ter no mínimo um carinho, né? Dar uma batidinha assim de leve, falar no ouvidinho baixinho, ter assim um pouquinho de, né, paciência. E o que mais que ele fala assim? Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Então, a gente, na manhã, no dia, você acorda, já vai comprar o pão, dá um bom dia com um sorriso, você já está cooperando para o bem. Perguntando: como é que você vai? Está tudo bem? Lá com o vendedor do pão, com o padeiro, com quem está comprando pão. O meu filho fala, tem um filho, o Rodrigo não, porque o Rodrigo é igual a mim, falante. Mas o meu filho e a Elaine: mãe, fala com todo mundo. Mas tem que falar. Falar é muito bom, graças a Deus que eu posso falar. Porque Deus me livre o dia que eu não puder falar. Aí tem mais também. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de... isso eu já falei. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, quando a gente sai de casa para o trabalho, agradece a Deus pelo trabalho, agradece a Deus a vida, pede no trabalho que corra tudo bem, que os amigos, pede pelos amigos, por todos. E eu acho que é mais ou menos por aí. Dei o recado. Excelente recado. Muito obrigada pela tua leitura, pelo teu comentário. Eu aprendi na yoga a acordar com o colega, porque às vezes na yoga a gente relaxa tanto que dorme, né? Aí todo mundo volta da meditação e fica um dormindo lá no chão. Aí a professora vai lá e sopra. Aí vai esperando a pessoa acordar devagarzinho. Esse é o certo. Essa coisa de grito, certo não. O espírito volta danado. É meio perigoso. Volta ou não volta?
Tem que ser devagarzinho. Muito obrigada, Leila, pelo teu comentário. Vou passar aqui para o Evaldo. Bem-vindo, Evaldo. Boa noite. O primeiro comentário. Boa noite a todos. Parabéns, Leila, que pela simplicidade que a gente aprende a doutrina, não é com propósitos estratosféricos de alta filosofia, não, porque na hora da prática é nós vai, nós vamos e estamos aí, né? E com relação, Adriana, à questão do sopro, isso daí vem lá de Moisés, né, na Gênesis, porque Rosh é sopro, é vento, é espírito, né? Por isso que diz lá que e Deus soprou nas ventas do homem e ele se fez ser vivente. Então, o sopro associa isso ao espírito mesmo, à essência da gente. Leila, você estava falando, eu lembrei de uma frase que me falaram uma vez. Quando eu acordo, eu tenho duas opções: ser feliz ou ter razão. E aí o restante do meu dia vai depender da decisão que eu tomar quando eu acordo. O que eu quero fazer para a minha vida. Então, isso daí vai fazer uma diferença enorme no desenvolvimento do meu dia, porque quando eu quero ter razão, eu lembro que eu preciso ser feliz. E como disse, lembrando, eu acho que foi a Marluce que falou, lembrando do Fábio Júnior, né, que ele disse que ele leva desaforo para casa. É muito difícil conseguir fazer isso, mas é uma tentativa que a gente tem que realizar a cada dia, né? Para amanhecer bem o dia, começar bem o dia na paz, né? Abençoar o dia, como diz André Luiz, para que o dia nos abençoe. Aí, muito bom comentário e informação aí sobre o sopro. Aprendendo sempre. Obrigada, Evaldo. Vou passar para o Mário. Bem-vindo, Mário. Boa noite. Oi, boa noite. Não, eu queria lembrar o seguinte, apesar do André Luiz ter falado aí que quando a gente acorda, né, a gente orar, etc e tal, olha, quando a gente acorda, reza também porque você sonhou às vezes, né? E os sonhos às vezes são encontros espirituais. Pelo amor de Deus, reze para todos os envolvidos, para que tudo corra em paz. Muitas vezes são pequenos avisos do que pode vir a acontecer, são intuições, muitas das vezes são alguns contatos espirituais. Então não esqueçamos de rezar para todos eles. Quando a gente acordar, mesmo que seja de madrugada, sobressaltado ou de manhã normalmente, rezem para todos com quem vocês sonharem. É bom. Interessante, Mário. E eu acho que também, nunca tinha pensado nisso. E também quando a gente deitar, né? A nossa oração, deitar, para quem a gente vai se encontrar, né? Que essas pessoas, né, sejam iluminadas. Interessantes. Obrigada pela dica. Leila, quer falar? Leila? Não, filho. Não, falei, boa dica essa. Boa dica. Eu, então, que sonho muito e lembro muito dos sonhos, né? É interessante. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Rapidinho? Eu gostaria de falar, eu costumo orar pelo meu mentor. Eu não sei quem é, mas eu acho que eu dou muito trabalho para ele. Então, eu faço uma oração para ele. Muito bom, isso é interessante. E eu acho interessante também que a gente sempre fala meu mentor, né? Sabe lá se eu não tenho uma mentora, né? Irene falou para mim que eu tenho uma mentora. E a gente sempre coloca no masculino, né? Um mentor, a gente fica aí na dúvida. Esse espírito de luz, independente de ser mentor ou mentora, que ele receba as nossas vibrações e a gente permita que ele se aproxime da gente num canal mais direto, que a gente não faça impedimentos, obstáculos com os nossos pensamentos negativos. Muito bom. Mãe, quer falar? Mãe? Sim. Vale. Eu quero dizer que eu toda noite rezo para a família inteira. Filhos, netos, minha mãe, meu enteado, que já foi, meu pai. Rezo para todo mundo. Quando eu estou pegando no sono, que eu me lembro que faltou, eu volto e rezo. Isso é um compromisso que eu tenho. Muito bom. De muitos anos. E muito bom. E de manhã, quando eu acordo, porque eu abro o olho, assim, a primeira coisa que eu falo, que eu penso, obrigado, meu Deus, por esse dia lindo que eu estou acordando bem. Sempre faço isso. E é muito bom. Muito bom, mãezinha. Obrigada pelo comentário. Mário, quer falar de novo?
Não, Completar? rapidinho. Não, rapidinho, olha Sim, só. claro. Eu também rezo muito para o meu mentor, mas eu rezo muito para agradecer a ele por não me abandonar e pedindo desculpa a ele, porque eu sou um aluno repetente da. Cara perseverante, né, ali, né? Corajoso de estar te acompanhando com tantas vezes resistência da gente, né? Muito bom, Mário. Obrigada. Eu vou Adriano, eu queria passar para... pedir para os amigos aí que rezam, a dona Iris, por exemplo, me botar na lista dela também, tá bom? Só isso aí. Tá bom, Roberto. Obrigada. Leiloca, vou passar para você Certeza, Roberto. para fazer a nossa prece inicial. Pode ser? Mário quer falar de novo? Está com a mãozinha levantada ainda? Não, né? Bota o Roberto na lista, viu? Mas se não der para rezar, eu penso nele assim com tanta desejo de coisas boas que acontece. Isso. Isso aí, mãe. Obrigado. Obrigada, mãe. Leila, vamos para a prece inicial? Leila? Leila? Seu microfone, amiga? Oi, liberei. Está ouvindo agora? Agora sim. Então, vamos apaziguando os nossos corações. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, irmão João, por mais essa noite de estudo, que nos encontramos, que possamos, Senhor, absorver todos esses ensinamentos para que nos tornemos pessoas melhores, para que sejamos, Senhor, exemplo para esses irmãos que ainda não entenderam os teus ensinamentos. Agradecidos estamos, Senhor. Pedimos que envolva o nosso companheiro que irá fazer o estudo do Evangelho em paz, harmonia, sabedoria. E pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim eu passo a palavra. Obrigada a todos que participaram. Passo a palavra para o nosso amigo Carlos. Carlos, bem-vindo. Boa noite. Bom, pode colocar, Adriana. Você me passou alguma coisa? Eu te passei uma gravação para você colocar. Um áudio. Minha. Um áudio. Mas é para passar aquele áudio? Sim. Não tinha entendido que era para passar o áudio, não. Tem problema não. Tem problema não. Eu faço aqui. O problema é que o áudio foi feito, o que está no áudio não sai novamente. Não tem problema não. Vamos lá. Juro, porque eu pensei que você tinha me mandado para eu ver como é que tinha ficado. Peço desculpas. Não, sem problema. Vamos lá. Capítulo 15, item 8, parágrafo 3º e 4º. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, frequentemente, se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi assim que Jesus quis fazer compreender, em dizendo a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelo laço do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai está no céu. Do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos era claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham a se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada concede-lhes os sentimentos a seu respeito. Era natural que dissesse, falando a seus discípulos,
do ponto de vista espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que é pretendido que sua mãe em segundo corpo não lhe era nada, que sua mãe, segundo corpo, não lhe era nada, como espírito, que não tivesse por ela, senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente ao contrário. Bom, o texto nos deixa claro, que existem duas famílias. A família corporal, a família consanguínea e a família espiritual. Bom, a família corporal é a família provisória que se desfaz com desenlaço e que, moralmente, às vezes se desfaz até antes, Quando nós vemos aí famílias brigarem, pararem de se falar, virarem inimigo por causa de bens materiais. Então, essas famílias acabam se dissolvendo moralmente, A família espiritual é a família imortal, como o espírito. Somos todos filhos de Deus. E, sendo assim, somos todos irmãos. Todos da mesma família, pois, espiritualmente, só existe uma única família. Não existe acaso na família consanguínea. Princípios muito imperceptíveis para nós estão ligados, impelidos por histórias do passado que nos reúnem no presente, para que possamos pagar nossos débitos com os nossos irmãos espirituais, temporariamente encarnados em nossa família sanguínea ou não. Os parentes são obras de amor que o Pai nos dá através do benefício da reencarnação, para que possamos pagar nossas dívidas com aqueles a quem no passado tanto prejudicamos, para que nessa estreita esteira familiar, envolvido nesses laços sagrados da família, paguemos nossas penas com amor e carinho, com perdão e compreensão, pois somos todos espíritos em passagem pelo orbe terrestre, nesta viagem infinita, filhos do mesmo Pai, espíritos da mesma e única família. Cada um de nós conviverá sempre, em toda parte e a todo tempo, com aqueles que se afinam. Os laços sociais são necessários, porque para o progresso. E os laços da família se tornam mais apertados que os laços sociais, porque os laços da família são os laços da lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a se amar como irmãos. Para mim, só existe uma única família espiritual que poderá estar encarnada ou desencarnada, na Terra ou em outro planeta distante. Por quê? O corpo sem espírito é matéria morta. O movimento, os pensamentos, as atitudes são do espírito e não do corpo. O corpo sem o espírito seria um carro sem um motorista. Não sai do lugar, nada faz. Por isso, entendo que o espírito existe antes do corpo, existe durante o corpo e vai existir após o desenlace. Por isso que eu coloco, esse entendimento de que existe uma única família, a família espiritual, que pode estar encarnada ou desencarnada, da Terra ou em outro planeta. Longe de mim aqui dizer que o Evangelho está errado, mas sim
é que não temos ainda a capacidade de compreender os desígnios do Pai, que, como professor, vai nos ensinando muito, mas ainda existem muitos segredos que Deus guarda. Como disse Jesus ao apóstolo numa noite de Natal, que disse que se rasgue o véu de um dos mistérios e que os mortos falem. E aí iniciam-se as mesas girantes, iniciam-se a psicografia, inicia-se os médios falantes. Por isso é que eu afirmo que só existe uma única família, a família espiritual. Estamos acostumados a olhar o mundo pela fechadura, presos no corpo, pagando nossas penas num planeta de provas e expiações, aonde o sentido da vida é a morte. Podem agora bater à vontade. Muito bom, meu amigo. Bateu o quê? Só elogio. Excelente estudo. Muito obrigada pela tua leitura, pelo teu comentário. E vou passar aqui para os amigos comentarem, jamais baterem. Quem somos nós? Roberto, você levantou a mão, não? Levantei. Pode falar. Aqui, ó, olha aqui. Pode falar. Não, é o seguinte, esse assunto, né, da família espiritual, da família corporal, eu acho que nos ajuda a entender determinados fatos da vida. Eu já presenciei, né, já fui testemunha de casais que queriam muito ter filho e não conseguiam ter filho. E queriam fazer um tratamento médico e é uma coisa assim, chegava a ser uma coisa assim, extremamente desgastante. E depois que esse casal desistiu de ter filho e resolveu adotar uma criança ou duas crianças, passa um tempo e esse casal, quando menos espera, gera uma criança, gera o filho. Dentro desse quadro, eu também já vi, mais de uma vez, que a criança adotada, ou as crianças adotadas tinham muito mais afinidade do que a criança consanguínea. Então, a gente percebe que a criança adotada é a criança que são espíritos que eram, vamos dizer assim, da mesma família espiritual. E depois, evidentemente, que a pessoa teve aquela dificuldade por ter, de alguma forma, no passado, não dado valor à maternidade, à paternidade. Então, ele agora vem com aquela vontade de ter um filho, adotou, e aquela energia negativa, que a gente chama de karma, que impedia a geração da criança, aquela energia, vamos dizer assim, foi desfeita, foi dissipada, e o casal pôde gerar essa criança. E aquele espírito que veio, gerado pelo casal, que já está com o coração, vamos dizer, ativo com as crianças, com aqueles espíritos da família espiritual, recebe muitas vezes um que não é da família espiritual, exatamente aquele que houve algum processo de rejeição no passado e existem animosidades. Então, fica muito claro, né, para a gente o que é a família espiritual e a família corporal e como a espiritualidade usa esse mecanismo em nosso benefício. É isso aí. Perfeito, Roberto. Eu vou contar rapidamente um caso da nossa família, de uma prima nossa. Ela engravidou 4 vezes e teve um aborto espontâneo. E aí ela desistiu, né, de ter filhos. E um belo dia, isso há muitos anos atrás, ela soube que tinham jogado uma criança no lixo, lá em São Conrado, colocado numa caixinha. E
E ela foi correndo com o marido e pegou essa menina. Eles são negros. E a menina era branquinha, mas eles não tem problema, vamos ficar com ela. E pegaram e adotaram, né? Registraram como filha. Enfim, naquela época não tinha muito questionamento. E assim, meses depois, poucos meses depois, ela engravidou de novo. E sem nenhum problema na gravidez, nasceu a primeira filha deles. Então, era o café com leite, era Vanessa e Vânia. Né? São duas primas nossas muito queridas. Então, quer dizer, estava precisando daquela adoção para esse espírito, né, dela mesma poder nascer. Então, eu lembrei dessa história. Muito bom você ter falado isso. Muito legal. O exercício do amor dissipa, né, as energias negativas. Né? Isso aí, muito legal. Não precisa mais aprender a lição. Obrigada, Roberto. Mário, meu amigo. Bom, os caminhos da reencarnação eles são muito múltiplos, né, com diversas razões. Então, realmente, muitas das vezes, os caminhos que nós podemos achar que são os normais pela materialidade e a ciência do homem não é, às vezes, o caminho que Deus acha que as coisas devam tomar ou que sejam o caminho ideal para os espíritos envolvidos. É muito interessante. Mário? Não está saindo som. Fechou. Opa, desculpa, fechou sem querer, então. Olha só, a família espiritual, na verdade, é a família de sintonia, é de afinidade, não é a família material. Por isso mesmo que, muitas das vezes, a relação à adoção, ela não vigora em termos de a próprio filho, a própria filha, gerada, etc., etc., porque a afinidade suplanta tudo isso. Eu falo de afinidade, que logicamente são coisas boas que trazem, né? Sentimentos bons. Porque quando são sentimentos ruins, não é família, né? É quadrilha, é outra coisa. Né? Os espíritos, quando se juntam para fazer coisa errada, é quadrilha, não é família. Então, a família espiritual é afinidade, são sentimentos. E a gente vai acabar tendo isso por diversas pessoas. E nós acabamos adotando outras pessoas no decorrer da nossa vida. Né? A gente adota, às vezes, os pais, os avós, os genros, as noras, né? Os cunhados também valem, né? Os cunhados às vezes também, né? Entendeu? Mas é por isso aí, um abraço. Muito bom, obrigada, Mário. Fernando, vou pedir para você ser breve, meu amigo, que é o Cid também levantou a mãozinha, se possível, tá bom? Boa noite. Então eu passo para ele. Vamos ouvir o Alcide, eu estou com saudade dele. Um abraço. O Cid anda quietinho, né? Então vamos lá, obrigada. Rapaz, caramba! Não, gente, é que eu tenho filho adotado, né? Como vocês sabem. E explicar os laços do afeto, nós não sabemos. Sabemos desfrutar do afeto. Congelou, Cid. Travou. Que pena. Fernando quer falar? Esse grupo nosso é uma família. Alcides? Oi, caiu a luz aqui. Caiu a luz aqui. Mas vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, o que acontece? Vamos lá. A vida material é para a gente desenvolver ou mudar a natureza dos laços espirituais. Então, nesse quesito, eu conheço também 3 famílias, 3 amigos meus, que não podiam ter filho, No dia que adotaram, as mulheres passaram a ter filhos também. Então, por quê? Qual a razão? Desconhecemos. Mas o fato está aí convidando ao estudo. E eu digo sempre, adotem uma criança que vocês vão descobrir novas dimensões do amor. Eu digo isso que valeu muito a pena, muito gratificante, me sinto realmente, e o garoto tem por mim e pela minha mulher um carinho que eu não sei de onde vem. Entendeu? Então, é realmente uma bênção, uma dádiva para quem pode
e quer adotar uma criança. Obrigado a todos. Muito bom, Cid. Bom, tudo maravilhoso fizemos hoje, né? Chegamos ao final do nosso estudo. Vou pedir a Leila, então, para fazer a nossa prece final, por favor. Agradecendo a todos que participaram. Alcide, quer falar? Oi. Não, é que acabou a luz aqui. Obrigado. Tá bom. Vamos lá, Leiloca. Libera seu microfone. Leira? Leira, você tem que liberar seu microfone. Amiga. Oi, foi? Vai, pode falar, pode fazer a prece. Então, mais uma vez, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jesus, amigo mestre, agradecemos por esses momentos de estudo, de aprendizado. Rogamos, Senhor, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos seus lares, que todos possam receber o bálsamo para aliviar as suas dores físicas e espirituais. Rogamos também, Senhor, pelos nossos governantes, que eles possam ser envolvidos em paz e sabedoria, Pai. Rogamos por esses irmãos que estão nas ruas, que estão necessitados, Senhor, de um abraço, de um afeto, que às vezes, Senhor, eles sentem mais falta, que eles possam, Senhor, que possamos, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações de amor, abraçar esses irmãos. E que os bons amigos espirituais envolvam esses irmãos em paz, serenidade. E esses nossos irmãos também que se comprazem ainda com o mal, que eles possam receber a luz do amor, a luz do esclarecimento. Pedimos também por todos nós aqui presentes e os irmãos que não puderam estar presentes, nossos amigos, vizinhos, que todos possam receber essas vibrações de paz e de amor. E aos nossos amigos desencarnados possam também receber o nosso abraço. Que Jesus abençoe a todos. E assim, Senhor, mais uma vez te agradecemos e te pedimos ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Quero mais uma vez agradecer a todos que participaram, ao Carlos pelo excelente estudo, a Leila também pelo excelente estudo, e dizer para vocês que o estudo hoje foi maravilhoso. Veja há quantos dias a gente está estudando esse capítulo, e hoje essa questão da adoção veio forte, né? Então, que a gente realmente considere que nenhum assunto nunca está esgotado. A gente tem sempre alguma coisa para falar, para discutir, para aprender, né? Em cada parágrafo, como o Roberto tem chamado a atenção, né? Que a Jane tem colocado gotinhas, pedacinhos do Evangelho, é porque a gente tem que fazer essa leitura assim mesmo, para aprender. Tá bom? Então, obrigada a todos vocês. Adriana, hoje podia encerrar com uma música especial. Um parabéns para você e para a Sônia. Hoje é o aniversário da Sônia. Parabéns para você. Nessa data querida. Querida, muitas felicidades. Muitos anos. Viva, Sônia! Parabéns, Sônia. Beijo no coração, Sônia. Parabéns, Sônia. Recebe nosso abraço. Parabéns, Sônia. Muito bom. Obrigada a todos vocês. Ô, Sônia, a gente acabou. Beijo, gente. Paga like, Alcides. Tô precisando. Não é isso não, é que eu estou na treva.
Tô tremoso, eu tô no meu habitat natural. Tchau, gente. Boa Maravilha, noite. Sônia. Alcides.